Então, aqui estou eu no Instituto. Obrigado pelo convite para essa conversa tão interessante. E me pediram falar sobre sistemas de maternidade de alto bem-estar para suínos. Eu acho que tenho 30 minutos. E esse é um tema grande, pois devemos decidir como desenhar um espaço ótimo para que animal estamos desenhando esse espaço, também pensar no manejo e outras coisas. Então, é um tema muito amplo e se queremos desenhar, otimizar um espaço para o animal, é necessário considerar essas perguntas. Primeiro, qual é o tipo de animal, sistema biológico estamos desenhando esse ambiente? E também quais são as necessidades de comportamento da porca para a maternidade, para simular que ela seja uma boa mãe. Outra seria como podemos criar um ambiente onde a porca se sinta relaxada, tenha confiança, e também sabemos que aumenta o custo de manejo, então a melhor opção é estimular para que a porca seja a melhor mãe possível, para que o tratador não tenha que assistir na maternidade. Nós recomendamos que o tratador esteja aí presente no momento da maternidade, mas o melhor, enquanto melhor seja feito isso, é ótimo. Então, os fatores importantes para que o produtor tenha boas condições de trabalho, bom relacionamento com o suíno, pois é necessário considerar o comportamento de maternidade do suíno, pois temos aí um impacto maior nesse sistema que no sistema de gaiolas. E vendo os fatores principais, a mortalidade de leitões, os fatores que mais impacta é o comportamento da porca na maternidade, os movimentos da maternidade e também o manejo do produtor, a rotina do mesmo e eu diria também que o desenho da baia. Eu vou dar mais detalhes sobre isso. Aqui, primeiro, temos as decisões fundamentais para a reprodução, porque nós precisamos conhecer esses sistemas biológicos para poder criar ambientes que satisfaçam as necessidades da leitegada, da porca. Então, decisões sobre a reprodução, aqui temos primeiro que muitos dos recursos disponíveis devem ser gastados em reprodução ao invés do crescimento da supervivência contínua. Ah, ainda a pergunta é quantos recursos vão ser usados em crescimento, desenvolvimento e quanto vão ser investidos na primeira mitigada. Outra pergunta é como vamos dividir os recursos colocados para a reprodução entre a ninhada. E sabemos que ver aqui a lei pegada, vemos que cada esforço reprodutivo do sistema biológico se associa com um custo no futuro que se refere à taxa de supervivência futura e à comunidade. Então, a pergunta seria como a porca doméstica se inclui nesse panorama? De fato, vemos que ela inclui muito bem. Primeiro, as porcas produzem mais leitões, e aqui nós temos diferentes espécies que têm uma ninhada muito grande. Então, as porcas se incluem muito bem. Aqui, por exemplo, tem um leitão a mais, significa pouco esforço por parte da mãe
E a concorrência dos leitões determina o número de leitões que continuam vivendo. Também temos aqui a simetria de tamanho, também indica também que o leitão mais vital vai sobreviver. Aqui temos o cuco também, da interação, então aqui que a porca também tem tempo para descansar e se alimentar. Então, depois vamos ver que o investimento deve ser feito antes de ter a lei pegada, somente para apresentar aqui esse gráfico. Aqui nós temos a mortalidade antes do desmame e os leitões que nascem vivos. Vemos algumas diferenças entre a mortalidade nos diferentes países. Alguns países que têm proibido as gaiolas, a Suíça, a Suécia. Acho que grande parte dos países ainda tem alojamento com gaiolas. Então, temos bastante experiência trabalhando sem gaiolas, pois elas foram proibidas. E as cifras atuais indicam que temos 7% de nascidos vivos, que seria uma média regional, e temos uma mortalidade de 12%, aproximadamente. E aí temos uma melhoria nessa cifra ao longo dos anos. E aí nós temos melhoria no número de leitões nascidos vivos. Aqui nós temos um material também que indica uma média de 13 leitões. Também nós temos aqui o detalhe da sobrevivência de leitões. Então, voltando para o investimento, tem se produzido muitos estudos sobre isso, estudo que é a comparação entre tamanho da leitegada e também a adequação dos suínos domésticos nas pressões de disfunção genética. Nós precisávamos de controle, usamos um cachaço, que era essa que diversas raças, que é aquela usada nas grandes comerciais. Temos a Norwich Landry, que vai ser a porca, e aqui nós temos a consequência de aumentar o tamanho da leite legada, que nós vemos que não é somente os problemas de bem-estar, mas que o crescimento da maternidade, a concorrência entre a leite legada, que são outros problemas também. Então, é uma situação muito séria. Vendo aqui dados sobre esse experimento, nós vemos que o tamanho da leite legada suspeitos da raça também afetam os parâmetros do sucesso da cria, a duração, massagem, mais tempo durante esse momento, temos intervalos entre a redução da cria e também os leitões começam a monopolizar mamilas, poucos leitões têm sobrevivência, no mame, aí uma variação no peso corporal no momento do desmame.
Também temos a mortalidade também devido à inanição, também como a porca está se comportando, também temos uma alta taxa, temos essa taxa de mortalidade que envolve um problema, pois temos a concorrência aí entre os leitões. Aqui nós temos efeitos da raça também, mas eu vou dar detalhes sobre isso agora. Então, a seguinte pergunta é: será que uma super porca pode ser uma porca robusta? Elas produzem muito leite, elas têm uma leitegada grande, tem consequências. For the sow. Well, if we look at the three breeds, Então, vendo aqui nesses nós vemos que, em média, mais investimento da porca na leitada, mais perda de peso corporal, na condição corporal. Outro problema também é que quando as porcas têm muito na leitegada, nós vemos que leitões mortos que nascem junto com os vivos. Então, a mãe investe nos leitões que têm mais investimento nos leitões, têm mais feridas. Nós temos aqui o gráfico que vai indicando as questões ou a relação entre o nascimento da porca e também isso tem sido testado em outros países. Eu penso que o sistema biológico e o investimento e o tamanho da lei pegada ainda são considerados, são necessários dependendo da raça também. Se pensarmos em diferentes porcas, aqui no lado direita podemos ver a que perde maior quantidade de peso corporal durante a lactação. Estamos pensando num tamanho intermediário, que seria o tamanho comercial. Portanto, a porca vai passar mais tempo com os leitões e por isso vai ter maior peso corporal. Como resultado, a porca é a que tem a maior prevalência de lesões da pele nos ombros. Isso é uma coisa que temos que dar bastante atenção para poder fazer uma análise completa. É lógico que nós queremos ver resultados e para isso precisamos analisar o comportamento maternal. É uma coisa vital. E uma tendência que é muito importante tem a ver com a nidificação, com a construção do ninho. Essa imagem foi feita na Austrália, nessa baía aqui. E essas porcas, elas tinham ficado num sistema de agrupamento e o granjeiro tinha muita curiosidade, ele ia ver elas. Esse é um piloto numa baía que seria desenvolvida em nível comercial. Essa imagem mostra que, embora essa porca nunca tivesse uma experiência usando esse espaço, ela estava muito motivada, ela queria juntar palha e tirar a palha da baía que estava do lado. Então, isso mostra uma tendência clara. Isso é uma coisa que aparece do começo e realmente funciona. Se toda a palha estiver ali do começo, funciona.
mas não é suficiente, suficiente material para que uma porca construa seu ninho. Ela precisa de muitos mais elementos. Esse período em que ela está construindo o ninho é o período mais importante quanto ao por ser um momento em que se espera um maior resultado de bem-estar enquanto constrói o ninho. Enquanto ela constrói, ela vai ter mais calma, ela vai estar muito mais motivada para cuidar dos leitões. Então, na Noruega, nós recomendamos os granjeiros para que deem acesso livre às porcas, para que elas construam os ninhos pelo menos 12 horas antes do parto. Aqui utiliza feno, palha, para que elas possam usar, tirar aí dos fardos e construir o ninho. Mas, como eu falei também, é muito importante que elas tenham o material suficiente e espaço para desenvolver esse comportamento. Essa tabela mostra o resultado dos experimentos realizados na Noruega. Aqui mostra que, embora os resultados sejam os mesmos, quando se tem diferentes materiais para construir o ninho, mesmo assim, tem esse comportamento de ficar mordendo a barra e não passar tanto tempo construindo o ninho. Então, esse comportamento faz com que os leitões sejam prejudicados, até esmagados. Na Noruega, faz diferentes comparações com materiais e utiliza a palha, na verdade, é o mais utilizado para a construção de ninhos. Isso aumenta o tempo em que eles descansam. E vemos que quando as porcas usam apenas palha e não outros materiais, os resultados não são tão bons. Agora, o que nós vemos é que quando as porcas têm materiais, nem que seja só palha, elas vão ter o maior contato com os leitões em relação ao grupo de controle. Elas vão passar mais tempo com os leitões. Isso significa que elas dão mais tempo para que os leitões possam amamentar, possam mamar. Também tem uma duração maior do tempo que elas cuidam dos leitões. Em geral, esse tempo nunca é suficiente. E também o tempo que elas demoram para construir esse ninho na baia é menor do que quando não dão palha. De qualquer forma, se não puderem construir, ou, por exemplo, se o granjeiro não puder identificar que a porca está cansada, é bom ter um espaço para descanso. E aí, nesse caso, é bom dar palha 24 horas antes do parto. Então, tem alguns comportamentos importantes. E pensando na seleção de uma boa porca matriz. Vemos que, além do comportamento de nidificação, isso desenvolve o comportamento maternal das porcas. Isso desenvolve outras tendências também. Por exemplo, elas se comunicam com os leitões pouco depois de eles nascerem. Nós temos visto isso fora da área de maternidade. Temos que ver como elas se comunicam durante o parto e justo depois para que os leitões se aproximem dela. Essa é uma comunicação que acontece durante as primeiras horas, principalmente, e isso motiva as porcas a ficarem atentas e proteger os leitões. Também podemos ver os cuidados que a porca dá e de que ela precisa. Tem uma tabela de 4 passos
vemos que as porcas mais comunicativas são as que geram melhor comunicação com os leitões. Então, o objetivo do estudo era achar a importância do comportamento materno, quais as tendências que são importantes para que os leitões sobrevivam, continuem madurando, crescendo, e estudar as condições que geram comportamentos maternais e usar uma tabela de classificação para estudar isso. Em primeiro lugar, fizemos isso de forma experimental com as mesmas raças que eu mencionei um momento atrás, mas depois também trabalhamos com áreas comerciais. Nós treinamos os granjeiros para que eles gerassem essa pontuação sempre que estivessem nas granjas, comparando as raças. Foram treinados para alimentar as porcas, passamos essa classificação a eles, e quando elas passam a esse estado, quando estão nos dias prévios ao parto, elas podem ser passadas a uma transição para terem uma área boa de descanso e em boa posição para o parto. Tem uma área de atividade, depois uma área que é um período que é de descanso e depois é só assistência dos leitões. E tem estudos que mostram claramente, por exemplo, essa tabela, ó, NBA é o tempo que elas investem no ninho. E para o comportamento de ninho tem maior pontuação e menor pontuação. E as que tiverem um melhor rendimento na construção do ninho vão ter menor mortalidade como resultado de esmagamento e, portanto, maior sobrevivência de leitões. Se observarmos as outras pontuações sobre comunicação e cuidado, vemos que os que tiveram a maior pontuação também tiveram menos mortalidade devido ao esmagamento. E por falta de alimentação também tem leitões que morrem de fome. Agora, se combinarmos essas duas pontuações e passarmos para uma só, porque esses fatores estão muito relacionados, então o granjeiro pode usar apenas uma pontuação em vez de duas ou três. Infelizmente, não tivemos suficientes recursos para poder fazer um outro projeto e calcular a herdabilidade, porque teria sido interessante classificar isso segundo as raças. E se alguém de outro país puder colaborar nesse aspecto, seria muito bom. Um outro elemento de seleção tem a ver com os efeitos colaterais quando tem porcas muito grandes. Queremos saber se elas são mais funcionais com os leitões ou não. Esse é um ponto importante. Precisamos conhecer a morfologia das mamilas. E o que nós achamos? Nas diferentes raças, nem todas as mamilas são acessíveis durante o período de colostragem. Isso é necessário porque os leitões precisam do colostro. E o que nós vimos que as raças menores, com mamilas menores na parte posterior e do centro, não são acessíveis para os leitões. Mesmo assim, achamos que 2% das mamilas não são acessíveis durante o dia 1 após o parto. Isso significa que tem um aumento da concorrência entre os leitões para acessar as mamilas. PPD é a distância entre as mamilas, as de cima e as de baixo, como vemos na imagem. Também é medido o comprimento e a largura das mamilas, mas isso acabou sendo não muito relevante no sucesso da lactação.
Mas a distância entre os pares é importante, porque quanto mais separadas, ou quanto mais distância tem entre as de cima e as de baixo, então as de baixo muitas vezes ficam escondidas no chão e os leitões não têm acesso. Esse é um ponto importante porque gera consequências e afeta a produtividade. Então, temos que lidar com isso. Agora vamos falar sobre o entorno do parto. Temos que pensar qual o entorno que nós queremos selecionar. Como tem diferentes entornos, sabemos que do ano 2000 tem uma solução direta para o comportamento das tendências maternais, porque selecionamos as porcas que se dão bem no sistema. Aqui, do lado esquerdo, vemos algumas celas individuais. No centro são celas de parição. E no outro lado, ao ar livre, na foto da direita. Então, agora podemos ver que não temos um argumento sólido para confinar as porcas, porque tem células que produzem grandes leitegadas e vão muito bem, usando células de parição, inclusive. E também temos que considerar que os grupos onde tem uma lactação coletiva vai ter um efeito na produção. Os sistemas funcionam bem, mas a diferença entre as porcas é diferente. E a variação da mortalidade dos leitões é grande também. Por isso que a maioria dos granjeiros não escolhe mais esse sistema. Essas são imagens da Holanda, onde tem uma área comunitária e também uma área bem aberta para o momento da lactação e do parto. É um sistema que parece bom, assim, vendo as fotos, mas para o granjeiro é difícil de fazer funcionar com um bom nível de produção. Na verdade, teria que ser granjeiros que trabalham de forma bem individual e precisam de muito tempo para fazer isso funcionar. Esse é um exemplo de partos que se usa bastante, sistemas que se usa bastante na Noruega. À esquerda nós vemos um sistema típico e nesse caso, as células de parição que mais se usam é para nascimento até os 30 quilos. Aos 28 dias, as porcas saem de lá, são transferidas e elas são colocadas em algum entorno em que estiverem confortáveis. Tem um projeto também que não que prefere não ter um entorno diferente para aquelas porcas que estão na fase de terminação. Esse é um assunto que tem a ver com as prioridades. Por último, eu gostaria de dizer, em relação às salas de aparição e ao seu desenvolvimento, bom, o que foi feito na Noruega foi desenvolver uma sala de aparição para que a mãe possa se comportar de boa maneira para ter uma mortalidade baixa dos leitões, dando elementos dentro da cela que a façam sentir, que deixem ela confortável durante o parto e durante a lactação. Vocês podem ver que ali tem uma área de palha, uma área de descanso, de forrageamento. Tem também as divisórias e uma área de atividade. O que é mais controverso nesse setor é que não tem uma separação ampla, não é um espaço amplo, porque não queremos uma interação maior entre as porcas e os leitões.
Isso é na Noruega e na Austrália, uma primeira versão, mas depois nós desenvolvemos como uma sala de parição mais comercial. Aqui nós vemos que tem uma área de ninho, também tipo uma colchonete por baixo do concreto. Aqui tem também um sistema onde pode aumentar a temperatura do chão. Tem aquecimento do chão em duas áreas. Em um setor do ninho e um setor onde a porca vai amamentar. Nesses dois lugares dá para aquecer o piso por baixo dos leitões, perto da área de nidificação, como podemos ver na imagem. E também tem pisos plásticos. Nós testamos esse tipo de baia em algumas granjas comerciais. E, inclusive, isso apareceu em algumas revistas de agricultura. Aqui nós comparamos uma cela de parição tradicional que é usada na Noruega com a sala de parição que se chama SoComf, porque a ideia é ter uma cela que seja confortável para a porca, para que ela esteja confortável e para que possa cuidar dos leitões. Nós testamos os dois tipos de celas em granjas comerciais e achamos, como resultado, nós tivemos uma mortalidade mais baixa. Isso não tem a ver com as porcentagens de leitões que nascem, mas com a mortalidade, que é menor. E também tem uma menor proporção de leitões com dificuldades ou morrendo de inanição. Isso é graças a uma melhor comunicação entre a porca e os leitões dentro dessa cela. No segundo gráfico, a mortalidade dos leitões nascidos vivos reduziu 15% na leitegada, comparado com 12% no sétimo lote. Também vimos que a supervisão nesse tipo de baia, nesse modelo piloto de baia, gera uma diferença entre a área de descanso e a porcentagem de leitões sem lesões. Isso foi maior na baia nova, no piloto. A comunicação também melhorou. A porca tem melhor comunicação com os leitões na baia piloto mais do que na tradicional. Isso se deve a que existe uma melhor comunicação com diferentes tipos de sons. Também vimos que as multíparas se deram bastante bem, se saíram bem porque tiveram melhor comportamento, melhor resultado. Então, as porcas multíparas foram bastante bem nesse modelo. Então, voltamos para tentar responder essas perguntas iniciais. Eu devo falar que esse tipo de sistema, ou na verdade não existe um sistema que possa resolver todas as inquietações, mas um bom sistema para produzir com boa qualidade deve levar em conta que as tendências da própria porca é o que vai ter maior impacto na produção. Por isso temos que levar em conta os efeitos secundários da seleção para garantir que esses programas estão aumentando a robustez e a longevidade das porcas. Um elemento alternativo artificial nem sempre vai ser o melhor para melhorar o comportamento da porca e, portanto, também
melhorar o comportamento dos leitões, temos que tentar dar o melhor entorno à porca para ela acompanhar os leitões. Em relação às melhorias práticas, eu poderia resumir em alguns pontos, dizendo que é muito importante a porca ter material para nidificar 24 horas antes do parto. No parto, é muito importante fazer um bom trabalho e isso vai fazer com que os leitões tenham melhor comportamento, porque estamos reduzindo a concorrência. Mas pedimos para as pessoas, os tratadores, estarem por perto durante o parto para auxiliar as porcas que têm problemas durante o parto. E também temos que utilizar esses mecanismos quando os leitões não têm acesso às mamilas. É importante que as porcas possam alimentar todos os leitões. Isso é tudo que eu queria compartilhar com você. Muito obrigada. Muito obrigado, foi ótimo, porque experiência tem pouco tempo e vamos fazer algumas perguntas também. A primeira pergunta é: o que você pensa, a sua opinião sobre a criação desses sistemas para dar à luz, especialmente? Eu não acredito muito neles, pois faz com que o produtor fique confundido. Há uma transição na Noruega, temos aberto o debate com essas baias pequenas e as porcas ficam confinadas. Isso não funciona muito bem. Portanto, vimos a mesma situação com os frangos, com os animais de curral, onde nós tentamos enriquecer a gaiola, mas o importante é trabalhar com elementos individuais em vez de ter setores de confinamento. Os produtores têm que pagar mais, investir mais, precisar muitas coisas a serem adaptadas, mudadas. Muito obrigado pela sua apresentação.